Leitura do livro Foco. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Autor Daniel Goleman. Tradução Cássia Zenon. Leitura Guilherme Farsoni. Capítulo 20. Do que dependem os bons líderes? Quando era aluno de graduação em Harvard, David Mackland provocou uma pequena tempestade ao publicar um artigo controverso no principal periódico da nossa profissão, The American Psychologist. Mackland colocava em dúvida uma suposição consagrada de que boas notas na escola previam sucesso na carreira. Ele reconheceu as fortes evidências de que o QI é a melhor forma de prever que tipo de emprego qualquer aluno do ensino médio poderá vir a ter. As notas também classificam muito bem as pessoas por seus papéis nos locais de trabalho, habilidades acadêmicas e o QI que elas refletiam, em termos gerais, refletem o nível de complexidade cognitiva com que uma pessoa é capaz de lidar e, portanto, que tipo de trabalho ela é capaz de desempenhar. É preciso estar, de um modo geral, um pouco acima da curva da média de inteligência, um QI de 115, para ser especialista ou executivo do alto nível, por exemplo. Mas o que é pouco discutido, pelo menos nos círculos acadêmicos, onde é menos aparente, é que depois que estamos trabalhando com um grupo de colegas que são mais ou menos tão inteligentes como nós, apenas nossas habilidades cognitivas não fazem com que nos destaquemos, especialmente como um líder. Há um efeito chão para o QI quando todas as pessoas de um grupo têm o mesmo alto nível. Mackland argumentou que, uma vez que a pessoa estava em determinado emprego, competências específicas como autocontrole, empatia e persuasão eram pontos fortes muito mais importantes para o sucesso do que as notas acadêmicas. Ele propôs uma metodologia chamada modelo de competência, hoje comum em organizações internacionais, para identificar as principais habilidades que transformavam alguém em ator de destaque numa organização específica. O artigo Testing for Competence Rather than Intelligence, testando competência em vez de inteligência, foi bem recebido entre aquelas pessoas das organizações que no dia a dia realmente avaliavam o desempenho no trabalho e precisavam decidir quem promover, quem era um líder mais efetivo e quais talentos estimular em pessoas promissoras. Elas tinham indicadores um tanto rigorosos para determinar o sucesso e o fracasso no trabalho e sabiam que as notas de uma pessoa e o prestígio da escola que frequentaram tinham pouco ou nada a ver com sua real eficiência. Como um ex-diretor de um grande banco me disse, eu estava contratando os melhores e mais inteligentes, mas ainda havia uma curva ensino para o sucesso e me perguntava por quê. Mackland tinha a explicação para isso. Mas o artigo causou controvérsia entre muitos acadêmicos, alguns dos quais não conseguiam compreender que se sair bem em seus cursos tinha pouco a ver com o modo como seus alunos iriam se sair em seus futuros empregos, a menos que esse emprego fosse de professor universitário. Agora, décadas depois daquele artigo controverso, modelos de competência contam uma história clara. Habilidades não acadêmicas, como empatia, normalmente se sobrepõem aos talentos puramente cognitivos na formação de líder de destaque. Num estudo realizado no Hay Group, que observou MacBear, a empresa que o próprio Mackland fundou e batizou sua divisão de pesquisa de Instituto Mackland, líderes que demonstravam força em 8 ou mais dessas competências não cognitivas criavam atmosferas de trabalho altamente energizadas de alto desempenho. Mas Yvonne Sell, diretora de prática de liderança e talento na filial do Hay Group do Reino Unido, que realizou o estudo, descobriu que esse tipo de líder é raro. Apenas 18% dos executivos atingiram esse nível. 3/4 dos líderes com 3 ou menos pontos fortes em habilidades pessoais produziam climas negativos em que as pessoas se sentiam indiferentes ou desmotivadas. Lideranças ruins parecem ser predominantes. Mais da metade dos líderes ficavam situados dentro dessa categoria de baixo impacto. Outros estudos apontam para a mesma conclusão sobre as habilidades suaves. Quando a Accenture entrevistou 100 CEOs sobre as habilidades necessárias para comandar uma empresa de maneira bem-sucedida, surgiu com um conjunto de 14 habilidades, de pensar globalmente e criar visão compartilhada inspiradora a abraçar mudanças e ter conhecimento técnico. Nenhuma pessoa poderia ter todas elas, mas emergiu uma metacapacidade, a autoconsciência. Presidentes de empresas precisam desta capacidade para avaliar seus próprios pontos fortes e fracos. E desse modo, se cercarem de uma equipe de pessoas cujos pontos fortes complementam os seus. E, no entanto, a autoconsciência raramente aparece naquelas listas de competências que as organizações utilizam para analisar os pontos fortes de seus melhores profissionais. Esse tipo sutil de foco pode ser subjetivo demais,
Embora as habilidades que refletem um autocontrole cognitivo que são construídas sobre essa base de autoconsciência sejam tão frequentes e incluem persistência, resiliência e o impulso de atingir metas. Em suas muitas formas de simplesmente ouvir a ler os caminhos de influência de uma organização, a empatia aparece com mais frequência nos estudos de competências de liderança. A maior parte das competências para líderes de alto desempenho se concentra na categoria mais visível que é construída com base na empatia, forças de relacionamento, como influência e persuasão, trabalho em equipe, cooperação e coisas do gênero. Porém, essas habilidades de liderança mais visíveis não se baseiam apenas na empatia, mas também na capacidade de gerenciar a nós mesmos e perceber como o que fazemos impacta os outros. A singular capacidade de focar, que permite a compreensão dos sistemas, recebe nomes que variam de organização para organização e de um modelo de competência para outro. Visão global. Reconhecimento de padrões e pensamento sistêmico entre eles. Isso inclui a capacidade de visualizar a dinâmica de sistemas complexos e prever como uma decisão tomada em determinado momento irá se ramificar para criar um efeito num momento distante, ou perceber de que forma o que fazemos hoje irá importar em 5 semanas, ou em meses, ou anos, ou décadas. O desafio para os líderes vai além de ter forças nos 3 tipos de foco. O segredo é encontrar o equilíbrio e usar o foco certo no momento certo. O líder bem focado equilibra os fluxos de dados oferecidos por cada um, entrelaçando-os com naturalidade, reunindo dados sobre atenção com o de inteligência emocional e desempenho. Este foco triplo surge como um motivador oculto da excelência. Encontrando o equilíbrio certo. Pegue qualquer grupo de trabalho e pergunte a cada um dos integrantes: quem é o líder? E eles provavelmente responderão com o nome de quem ostenta o cargo. Depois pergunte: quem é a pessoa mais influente do seu grupo? A resposta a essa pergunta identifica o líder informal e revela como aquele grupo realmente opera. Esses líderes informais tendem a ter a menor diferença entre as próprias avaliações de suas habilidades e a visão dos outros. Eles têm mais autoconsciência do que os colegas da equipe. Vanessa Druscott, psicóloga da Universidade de New Hampshire, que realizou esse estudo, diz: líderes informais frequentemente surgem de um modo temporário, dependendo do contexto. Para a nossa pesquisa, perguntamos: quem você diria que é o líder informal na maior parte do tempo? A pesquisa mostra que se esse líder tem talentos de empatia em equilíbrio com outras habilidades, o desempenho da equipe tende a ser melhor. Se o líder tem baixo nível de empatia, Druscott me disse, e um alto nível de impulso e realização, o foco do líder nas metas prejudica o desempenho da equipe. Mas é importante ressaltar que se o líder tem altos níveis de empatia e baixos níveis de autocontrole, o desempenho também é reduzido. Empatia demais atrapalha na hora de chamar a atenção das pessoas quando elas estão se comportando mal. Uma gerente de banco me disse: trabalho com serviços financeiros e nunca usei a palavra empatia no trabalho até agora. O segredo é amarrá-la à nossa estratégia, comprometimento do funcionário e boa experiência de consumidor. A empatia é uma forma de nos diferenciarmos de nossos concorrentes. Ouvir é fundamental. Essa gerente está em boa companhia. Ouvi a mesma mensagem dos CEOs da Clínica Mayo e da Clínica Cleveland, 2 dos mais importantes hospitais do mundo. E o CEO de uma das maiores empresas de administração de fundos do mundo me conta que os mais ambiciosos alunos de graduação em administração se candidatam para trabalhar em sua empresa, motivados pela visão de salários imensos. Mas ele lamentou: o que estava procurando eram pessoas que se importam com viúvas e bombeiros aposentados, cujas economias de toda uma vida nós administramos. Em outras palavras, um foco empático que inclui a humanidade daqueles cujo dinheiro está em jogo. Por outro lado, um foco obstinado em pessoas não é o bastante. Vamos considerar um executivo que começou como operador de empilhadeira e chegou a gerente de manufatura para a Ásia numa empresa multinacional. Apesar de seu cargo elevado, era conversando com os trabalhadores no chão da fábrica que ele se sentia mais à vontade. Ele sabia que deveria estar pensando estrategicamente, mas preferiria ser uma pessoa sociável. Ele não tinha o equilíbrio certo entre o foco no outro e foco externo, diz Pryor. Ele estava mal focado e não estava lidando bem com a estratégia. Não gostava daquilo. Intelectualmente sabia que deveria se preocupar com a estratégia, mas emocionalmente simplesmente não conseguia se envolver. Pode haver um desafio neural para se alcançar o equilíbrio certo entre focar em atingir um alvo e perceber como os outros estão reagindo. Meu colega de longa data, Richard Boyatzis, professor da Escola de Administração da Case Western, me disse que sua pesquisa demonstra que a rede neural que se envolve quando focamos numa meta é diferente do circuito de exploração social. Eles inibem um ao outro, diz Boyatzis. Os líderes mais bem-sucedidos vão e voltam entre
esses 2 circuitos em segundos. É claro que as empresas precisam de líderes focados em obter melhores resultados, mas esses resultados serão mais robustos no longo prazo. Quando os líderes pararem de simplesmente dizer às pessoas o que elas devem fazer ou de fazer as coisas eles mesmos e passarem a ter um outro foco, a motivação em ajudar as outras pessoas a serem bem-sucedidas também. Esses líderes se dão conta, por exemplo, de que uma pessoa falhou em algum ponto hoje. Ela pode trabalhar para desenvolver a competência que esteja faltando. Líderes assim reservam um tempo para orientar e aconselhar. Em termos práticos, isso significa ouvir atentamente e articular uma visão autêntica no rumo geral que energize os outros, ao mesmo tempo que esclarece quais são suas expectativas. Fazer coaching com base no que a pessoa diz querer da vida, da carreira e do emprego atual. Prestar atenção aos sentimentos e necessidades das pessoas, de demonstrar preocupação. Dar ouvidos a conselhos e experiências, ser colaborativo e tomar decisões por consenso quando apropriado. Celebrar vitórias, rir, sabendo que se divertir não é perda de tempo, mas uma maneira de construir capital emocional. Esses estilos de liderança, usados em conjunto ou conforme for mais adequado a cada momento, ampliam a visão de um líder capaz de lançar mão dos focos interno no outro e externo. Essa amplitude máxima de foco e a maior compreensão e flexibilidade da resposta que ela suporta pode render frutos. Uma pesquisa feita pelo Instituto Mackland sobre esses estilos de liderança mostra que líderes mais competentes usam esses estilos conforme lhes parece apropriado. Cada um representa um foco e uma aplicação únicos. Quanto maior o repertório de estilos de um líder, mais energizado será o clima da organização e melhores serão seus resultados. Abertura. O dirigente de uma empresa de saúde estava avaliando um grupo de mais de 40 gerentes sob a sua orientação num novo trabalho. Numa reunião, durante a qual cada um se levantou para abordar diferentes questões, ele percebeu cuidadosamente como os outros gerentes prestavam atenção a quem estava falando. Ele viu que todos ficaram fascinados por um dos gerentes, ouvindo-o de verdade, ao passo que, quando se levantou para falar, todos baixaram os olhos para as próprias mesas, um sinal claro de que ele os havia perdido. A abertura emocional. A capacidade de perceber esses sutis sinais emocionais num grupo funciona mais ou menos como uma câmera. Podemos aproximar a imagem para focar nos sentimentos de uma pessoa ou afastá-la para captar os sentimentos coletivos, seja numa sala de aula ou num grupo de trabalho. Para líderes, a abertura garante uma interpretação mais precisa, por exemplo, do apoio ou da oposição a uma proposta. Fazer uma boa interpretação disso pode significar a diferença entre uma iniciativa fracassada ou uma útil correção no meio do caminho. Captar sinais emocionais reveladores, como o tom da voz, as expressões faciais e assim por diante, num nível de grupo, pode nos dizer, por exemplo, quantas pessoas daquele grupo estão sentindo medo ou raiva, quantas estão esperançosas e otimistas ou sentindo desprezo e indiferença. Esses sinais oferecem uma avaliação mais rápida e verdadeira dos sentimentos do grupo do que, por exemplo, perguntar o que eles estão sentindo. No trabalho, as emoções coletivas, às vezes chamadas de clima organizacional, fazem uma imensa diferença, por exemplo, no serviço de atendimento ao consumidor, no absenteísmo e no desempenho do grupo de um modo geral. Uma noção mais sutil da faixa de emoções em um grupo, quantos sentem medo, esperança e o restante da escala emocional, pode ajudar um líder a tomar decisões que transformam medo em esperança ou desprezo em positividade. Um dos obstáculos que nos impedem de alcançar esta visão tão aproximada é a atitude implícita no ambiente de trabalho, de que o profissionalismo exige que ignoremos nossas emoções. Alguns relacionam esse ponto cego emocional à ética de trabalho entranhada nas normas de ambientes laborativos no Ocidente, que vê o trabalho como uma obrigação moral que exige reprimir a atenção voltada para os nossos relacionamentos e para o que sentimos. De acordo com essa visão tão comum, prestar atenção em tais dimensões humanas prejudica a eficiência nos negócios. Mas nas últimas décadas, o campo da pesquisa organizacional vem oferecendo amplas evidências de que essa é uma suposição equivocada e que os mais competentes membros ou líderes de equipes usam uma ampla abertura para reunir a informação emocional de que precisam para lidar bem com as necessidades emocionais de seus colegas de equipe ou empregados. Percebermos a floresta emocional ou apenas nos concentrarmos em uma das árvores é isso que determina a nossa abertura. Quando os participantes de uma pesquisa viam, por exemplo, desenhos animados retratando uma pessoa sorrindo cercada por outras franzindo o senho, os equipamentos de acompanhamento do olhar revelavam que a maior parte deles direcionava a atenção apenas ao rosto sorridente, ignorando os demais.
Parece haver uma tendência, pelo menos entre estudantes universitários ocidentais, que são a maioria dos sujeitos desses estudos psicológicos, de ignorar o coletivo maior. Na sociedade do leste asiático, por outro lado, mais pessoas captam naturalmente os padrões de um grupo. Uma abertura mais ampla aparece com facilidade. O mago da liderança Warren Bennis usa a expressão observadores de primeira classe para aqueles que direcionam uma atenção focada a cada situação em um constante, por vezes contagiante, senso de fascinação em relação ao que está acontecendo no momento. Ótimos ouvintes são um tipo de observadores de primeira classe. Duas das principais rotinas mentais que ameaçam a capacidade de perceber são suposições incontestadas e regras básicas nas quais se deposita uma confiança excessiva. Elas precisam ser testadas e refinadas constantemente em comparação com as realidades em modificação. Uma maneira de fazer isso é o que a psicóloga de Harvard, Ellen Langer, chama de atenção plena ambiental. Questionamento e escuta constantes, investigação, experimentação e reflexão. Reunir percepções e perspectivas de outras pessoas. Esse movimento ativo produz perguntas mais inteligentes, um melhor aprendizado e um radar mais sensível às futuras mudanças. O cérebro sistêmico. Pense num executivo identificado num desses estudos de cargos governamentais cujo histórico o marcava como líder inovador de sucesso. O primeiro emprego dele na Marinha foi na sala de rádio do navio. Ele logo dominou o sistema de rádio até que disse: "Eu sabia fazer aquilo melhor do que qualquer outro no navio. Era a mim que procuravam quando havia problemas, mas me dei conta de que, se queria ser um sucesso, precisava dominar o navio." Então ele se dedicou a aprender como as diferentes partes do navio trabalhavam em conjunto e como cada uma delas interagia com a sala de rádio. Mais adiante em sua carreira, quando foi promovido a um cargo muito maior trabalhando como civil para a Marinha, ele disse: "Assim como dominei o funcionamento da sala de rádio depois do navio, me dei conta de que precisava dominar o funcionamento da Marinha." Enquanto alguns de nós temos jeito para lidar com sistemas, para a maioria dos líderes, como esse executivo, essa compreensão é uma força adquirida. Mas a consciência sistêmica na ausência da autoconsciência e da empatia não será suficiente para uma liderança de destaque. Precisamos equilibrar o foco triplo, não contar com apenas um ponto forte. Vamos considerar o paradoxo de Larry Summers. Ele, sem dúvida, tem QI de gênio e é brilhante como pensador de sistemas. Ele foi, afinal, um dos mais jovens professores a ser efetivado na história de Harvard. Mas, anos depois, Summers foi, na verdade, demitido na presidência de Harvard por seu corpo docente, que estava farto de seus ataques insensíveis, mais notadamente por rejeitar a aptidão das mulheres à ciência. Esse padrão parece estar de acordo com o que Simon Baron Cohen, da Universidade de Oxford, identificou como sendo um estilo cerebral extremo, que se sobressai na análise de um sistema, mas fracassa na empatia e sensibilidade ao contexto social que vem junto com ele. A pesquisa de Baron Cohen descobriu que no número pequeno, mas significativo de pessoas, essa força vem junto com um ponto cego para o que outras pessoas estão sentindo e pensando, e para interpretar situações sociais. Por esse motivo, embora pessoas com compreensão sistêmica superior sejam recursos importantes, elas não necessariamente são líderes eficientes se lhes faltar a necessária inteligência emocional. O executivo de um banco que me explicou como foi criado um plano de carreira para as pessoas com esse tipo de talento, que permite que elas progridam em status e salário com base apenas em suas habilidades, como brilhantes analistas de sistemas, em vez de galgar os cargos de liderança. Dessa forma, o banco consegue manter essa equipe talentosa e permitir que seus integrantes avancem na carreira, ao mesmo tempo que recruta líderes de um grupo diferente. Esses líderes podem, então, consultar os especialistas em sistemas quando necessário. Equipe bem focada. Numa organização internacional, as pessoas eram contratadas exclusivamente por suas experiências técnicas, sem preocupação com suas habilidades pessoais ou interpessoais, incluindo o trabalho em equipe. Talvez previsivelmente, uma equipe de 100 integrantes nessa empresa entrou em colapso, com muitos desentendimentos e prazos sendo constantemente perdidos. O gerente da equipe nunca teve a oportunidade de parar para refletir com alguém, me disse o coach de liderança que foi contratado para ajudar. Ele não tinha um único amigo com quem pudesse conversar abertamente. Quando eu dei a ele a oportunidade de reflexão, começamos com seus sonhos e, depois, com seus problemas. Quando demos um passo para trás, a fim de olhar para a equipe, ele se deu conta de que estava vendo tudo através de uma única e pequena lente, o modo como eles o estavam constantemente decepcionando. Mas ele não vinha pensando no porquê das pessoas estarem se comportando daquela maneira.
Não tinha uma tomada de perspectiva, não conseguia ver as coisas pelo ponto de vista da equipe. O líder da equipe focou seu pensamento no que estava errado com cada um dos membros, nas falhas específicas deles e em sua indignação por eles estarem prejudicando seu próprio desempenho. Achou fácil pôr a culpa nas deficiências deles. Mas depois que conseguiu mudar o foco para a perspectiva da equipe a respeito do que não estava funcionando, seu diagnóstico sobre o problema mudou. Ele se deu conta de que havia muito ressentimento entre os membros da equipe. Os cientistas mais teóricos desdenhavam dos engenheiros mais pragmáticos e operacionais, que por sua vez desprezavam o que consideravam pesquisadores sem os pés no chão. Outro tipo de conflito era de cunho nacionalista. A imensa equipe era como uma minúscula ONU, com membros de vários países do mundo, muitos dos quais estavam em conflitos uns com os outros, e esses conflitos refletiam em muitas das tensões entre as pessoas. A retórica do grupo era de que essas divisões não existiam, e, portanto, não podemos falar sobre isso. Mas, na realidade, o líder da equipe viu que precisava abrir o jogo. Foi aí que começou a acertar as coisas, disse o coach dele. Psicóloga da Universidade de New Hampshire, Vanessa Druscott, considera que equipes de alto desempenho seguem normas que aprimoram a autoconsciência coletiva, como trazer à tona discordâncias latentes e resolvê-las antes que elas explodam. Um recurso para lidar com emoções da equipe, criar hora e lugar para conversar sobre o que está passando pela cabeça das pessoas. A pesquisa de Druscott, feita com Stephen Wolf, descobriu que muitas equipes não fazem isso. Das normas listadas no estudo, é a demonstrada com menor frequência. Mas se uma equipe faz isso, ela diz, há uma grande recompensa positiva. Eu estava na Carolina do Norte trabalhando com uma equipe e o recurso que usamos para ajudá-los a discutir questões emocionalmente carregadas foi um grande elefante de cerâmica. Druscott me contou. Todos concordaram com uma norma que dizia, qualquer um, em qualquer momento, pode pegar o elefante e dizer, eu quero levantar um elefante, querendo dizer que queria falar sobre algo que o estava incomodando. Imediatamente um cara, e estamos falando apenas de altos executivos, fez isso. Ele começou a falar sobre como estava ocupado e como outras pessoas da equipe não se davam conta disso e estavam demandando demais do seu tempo. Vocês precisam se dar conta de que esta é a minha época do ano mais movimentada, ele disse aos demais. Seus colegas disseram que não faziam ideia disso e estavam todos se perguntando por que ele andava tão indiferente. Alguns estavam levando aquilo para o lado pessoal. Depois disso, vários outros falaram, colocando coisas para fora, limpando o ar. Em menos de uma hora, aquela parecia uma equipe completamente diferente. Para colher a sabedoria coletiva de um grupo são necessárias duas coisas: presença atenta e sensação de segurança. Diz Stephen Wolf, diretor do GEE Partners. É preciso ter um modelo mental compartilhado de que se está num lugar seguro, e não algo do tipo, se eu disser a coisa errada, eu vou ganhar uma anotação no meu arquivo. As pessoas precisam se sentir livres para falar. Estar presente, Wolf esclarece, significa estar consciente do que está acontecendo e fazer perguntas a respeito. Eu aprendi a valorizar emoções negativas. Não é que eu goste delas, mas elas apontam para um pote de ouro no final do arco-íris caso consigamos nos manter presentes para elas. Quando sentir uma emoção negativa, você deve parar e perguntar a si mesmo, o que está acontecendo aqui? Para que possa começar a compreender a questão por trás dos sentimentos, e então compreender o que está acontecendo dentro de você que é visível para a equipe. Mas isso exige que o grupo seja um container seguro, para que você possa dizer o que realmente está acontecendo. Esse ato coletivo de autoconsciência limpa o ar da estática emocional. Nossa pesquisa, o Wolf acrescenta, mostra que é esse um sinal de uma equipe de alto desempenho. Fica mais fácil dar um tempo para trazer à tona e explorar os sentimentos negativos da equipe. Como ocorre com os indivíduos, equipes de ponta se destacam no foco triplo. Para uma equipe, a autoconsciência significa se ligar às necessidades de seus membros, trazendo problemas à tona e estabelecendo intencionalmente regras que ajudam. Como levantar o elefante. Algumas equipes criam regras como um check-in diário no começo de uma reunião para saber como cada pessoa está se sentindo. A empatia de uma equipe se aplica não apenas à sensibilidade entre os membros, mas também à compreensão da visão e dos sentimentos de outras pessoas e grupos com quem a equipe tem contato. Uma empatia de nível grupal. As melhores equipes também interpretam a dinâmica de organização com eficiência. Druscott e Wolf descobriram que esse tipo de consciência sistêmica está fortemente ligado ao desempenho positivo da equipe.
O foco da equipe pode se voltar tanto para alguém a quem ajudar na organização mais ampla, quanto para onde encontrar os recursos e a atenção de que a equipe precisa para cumprir suas metas. Ou pode se voltar para as preocupações dos outros membros da organização capazes de influenciar as aptidões da equipe, ou ainda se perguntar se o que a equipe está pensando coincide com a estratégia maior e as metas da unidade. Equipes de ponta também costumam se envolver em encontros de coaching coletivos, onde uma equipe reflete periodicamente sobre seu funcionamento como grupo para promover mudanças com base nessa reflexão. Um exercício de autoconsciência grupal. Segundo Droskat, um feedback tão sincero de dentro aumenta a efetividade do grupo, principalmente no começo. Elas também criam uma atmosfera positiva. Divertir-se é um sinal de fluxo compartilhado. Jim Brown, CEO da IDEO, uma consultoria de inovação, chama isso de brincadeira séria. Ele disse: brincar é igual a confiar um espaço em que as pessoas podem correr riscos. Apenas correndo riscos é que chegamos às ideias mais valiosas.